Vence o Fluminense no Maracanã, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Eu falava isso desde o jogo contra o América de Cali, né? Desde o dia seguinte ao jogo contra o América de Cali. Vencer o Fortaleza aqui no Maracanã era fundamental, primordial para que o Fluminense permanecesse ali na parte de cima da tabela, olhando mais para cima do que para baixo. A distância do Fluminense para o G4 neste momento é de 4 pontos. Obviamente ainda tem os demais jogos da rodada, mas não importa. O fundamental, o primordial, era conquistar esses 3 pontos para ter um pouco mais de tranquilidade nessa sequência pesada que vem pela frente até a data FIFA. Falar de sequência pesada nesse pós-Copa do Mundo é até redundância, né? Mas é um momento importantíssimo de definição de classificação terça-feira contra o América de Cali, e para abrir bem a série ali, o confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil. Até a data FIFA, no início de setembro, são 2 jogos, contra Bragantino e Santos pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogos fora de casa. Então, pelos pontos que o Fluminense perdeu naqueles jogos todos aqui no Rio de Janeiro, hoje não dava para negociar esse resultado. Essa vitória realmente era inegociável e o time, mais uma vez, alcançou o objetivo, que era conquistar esses 3 pontos. Agora, como foi? Foi uma atuação perfeita? Quem ficou devendo? Quem foi bem? O que poderia ter sido melhor? É sobre isso que a gente vai falar, afinal de contas a gente está aqui para analisar o que foi o jogo. Não é para analisar, é claro que muitas vezes a gente faz uma análise do cenário geral, do trabalho do Renato, mas é para analisar o que foi o jogo. E aqui no Maracanã, teve vitória? Teve gol de Canóbio de novo? Teve grande atuação do Serra também de novo? Teve. Tem o nosso amigo o Grilo aqui que não para, em 1 minuto, a gente estamos eu e o Cauã aqui tentando achar onde está esse Grilo, que toda vez a gente grava aqui, ele está aqui dando o show dele, ele não para, eu estou falando aqui, ele só para quando termina a gravação. E ele tá aqui presente mais uma vez no Maracanã. Vamos falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais porque foi essa vitória do Fluminense aqui. Um jogo que começa já com um gol, 8 minutos, a bola não tinha acontecido nada assim de tão relevante na partida. A bola foi lançada pela direita para o Serra, depois de uma boa série de bola do Fluminense, até que terminou ali na finalização do Germancano. Com o Serra, ali já mostrava que estava para jogo, né? Porque ele domina a bola muito bem, e aí depois até brinquei durante a transmissão, no intervalo do jogo, eu acho, o Serra dominou bem a bola, o resto Deus foi levando. Porque o zagueiro dividiu, sobrou para ele. Depois ele cruzou, o zagueiro carrinho, a bola sobrou para ele. Enquanto não foi parar nos pés de Germancano, não sossegou. O Fluminense fez 1-0 ali. E aí depois, o jogo do Fluminense em si ele foi ficando um pouco mais lento, um jogo pragmático, um jogo, relaxado demais. E é esse relaxamento que o Renato tantas e tantas vezes já falou em entrevistas depois da Copa do Mundo. É o time que às vezes perde a atenção, perde o foco e dá margem para o adversário. Então o Fluminense, depois do gol, tanto é que aos 35 minutos do primeiro tempo só tinha finalizado uma vez, que foi a do gol. Aí no finalzinho ali, tem algumas finalizações, Bernal por cima, tem uma outra, não sei se foi do Cano, enfim, foram 4 finalizações contra 7 do Fortaleza no primeiro tempo. E o Fortaleza terminou a primeira etapa com um pouquinho mais de posse de bola. Era um time com mais presença no campo ofensivo, era um time que estava tentando empurrar o Fluminense ali para trás, mesmo sem criar muita chance, mas criou. Teve uma jogada aqui pela direita, que começou na esquerda, a bola que é invertida, o Manuel tropeça ali, cai, o Lucero cruza, e aí o atacante do Fortaleza do outro lado, eu acho que era o Kervin, se não me engano, entra cabeceando a bola para fora. Foi uma chance perigosa. E aí, pouco tempo depois, tem o gol anulado do Fortaleza, com 26 minutos. Era só o Fortaleza praticamente que jogava no campo do Fluminense. Não era um massacre, mas tinha mais volume. E aí, nessa jogada, se esse gol não é anulado, o VAR ali acabou salvando a pele do René, porque o René perde a bola, sai o lateral, depois ele vai, sem necessidade nenhuma, dá um biquinho na bola, já do lado de fora, aí foi com toda a calma do mundo, deu um biquinho na bola, voltou devagar para o campo, quando olha, o lateral já está sendo cobrado nas costas dele, e aí sai a jogada do gol. Felizmente, não foi validado. E ainda antes do primeiro tempo, mesmo com o Fortaleza melhor, na minha opinião, o Fluminense tem um pênalti, que acabou sendo anulado pela arbitragem. Um pênalti que, eu falei, o Martinelli foi muito malandro naquele lance.
Porque não dá para dizer que não teve contato, ele teve contato, mas ele cavou o pênalti. O zagueiro do Fortaleza faz tudo para tirar a perna, depois tem o choque, mas o Martinelli forçou e a arbitragem entendeu que era para anular. É aquilo que eu falei, não acho um absurdo essa decisão, não acho que tivesse que... se eu fosse contra o Fluminense, eu ia ficar puto de ter marcado o pênalti, então não posso ser hipócrita aqui. Mas é impressionante como quando é contra o Fluminense, o VAR funciona, que é uma maravilha. É incrível, funciona assim, sem problema nenhum, liso, sempre, está ali presente. Mas beleza, enfim, o Fluminense vai para o intervalo com esse 1-0, com uma atuação abaixo da crítica do René, mais um jogo ruim. O René não voltou bem da lesão, voltou mal e não conseguiu se recuperar. Foi um jogo muito fraco, muitos erros, desatenção. E o Bernal também fez o primeiro tempo muito abaixo, errando, perdendo algumas bolas de bobeira. Se foram 2, 3 bolas que ele perdeu e não conseguiu dar qualidade nessa saída. E por isso eu acho que o Fluminense teve muita dificuldade para jogar por dentro. As saídas escapadas sempre foram pelos lados, porque por dentro estava difícil. O Fortaleza marcava um bloco médio a partir do meio de campo, e aí o Bernal não estava bem, o Martinelli não estava assim naquela atuação acima de alto nível, não estava mal, mas assim, não era um grande jogo do Martinelli. E o Ganso recuando muito, participando do jogo, tentando participar, mas tendo que pegar essa bola aqui atrás. Volta e meia, ele quase sempre estava ali atrás para iniciar a jogada, e aí ficava distante do ataque. Então o jogo ofensivo do Fluminense ele não evoluía, né? Era um jogo em que normalmente parava na marcação do Fortaleza, o Fluminense tinha dificuldade para jogar, né? E repito, para mim também era um pouco lento. E aí felizmente no primeiro tempo, essas desatenções, esses relaxamentos não acabaram em gol, ainda bem. O próprio lance do René, dá para citar isso. É o quê? Cara, falta de foco no jogo. Foco de atenção no jogo. Poderia ter levado um gol numa bobeira. Talvez se ele tivesse, mesmo se ele não tivesse dado o bico para fora ali, talvez tivesse acontecido ainda assim, tudo bem, mas isso para mim denota ali uma falta de capricho com o que está acontecendo. Tá ligado? E aí volta para o segundo tempo e para mim o Fortaleza volta melhor. Volta melhor do que estava no primeiro tempo. O Fluminense, aquela atuação meio apática ali, tentando sair, tocando a bola para lá e para cá, sem muito objetivo, até que aos 18 minutos, num contra-ataque, aí numa jogada impressionante do Serna, para mim o melhor em campo, arranca lá pela esquerda, deixa o Brites para trás de uma maneira constrangedora, faz o cruzamento e aí quem faz o gol, o Canóbio, percebe, faz a leitura correta da jogada, entra como centroavante, finaliza muito bem, 9 gols do Canóbio na temporada, é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada e ele, com mais um gol, ele vai chegar a temporada mais artilheira da carreira dele. Para você ver como ele tem um número de baixos de gols numa temporada, e com 10 gols ele já pode alcançar isso. Então dá para dizer que estamos em agosto ainda, certamente essa vai ser a temporada mais artilheira da carreira do Canóbio, que está num momento muito bom. E não é só pelos gols, não. É pelo jogo. Ele está participando muito, além de ajudar o time na marcação, como ele sempre fez, agora ele está conseguindo contribuir ofensivamente, de fato, fazendo gols, dando opção pelo lado, quando tem que entrar como centroavante, ele também faz a movimentação correta. Então é um momento muito interessante do Canóbio, no geral. Muito interessante mesmo. Então o Fluminense fez 2-0. Depois o Fortaleza teve ali uma chance, ameaçou o gol do Fábio, o Cano pegou um rebote que poderia ter feito ali o terceiro gol também, mas aos 27, ou seja, 9 minutos depois que o Fluminense fez o gol, aí de novo, vou bater na tecla de novo. Não sei se é só falta de atenção isso, mas é uma decisão errada, uma decisão equivocada. O René, ele tem a opção ou de marcar o Breno Lopes que está subindo, ou de sair e dar o combate para matar a jogada, fazer a falta. O Bernardo já tinha amarelo, não podia fazer. O René fica no meio do caminho, não faz nenhuma coisa nem outra, o Breno Lopes passa exatamente no espaço nas costas dele. E aí, obviamente, para o zagueiro, para chegar lá e fazer a cobertura, não dá tempo. A linha defensiva do Fluminense já estava toda desorganizada, né? O Breno Lopes vai lá, aproveita aquela brecha ali e faz o gol. Aí quando sai aquele gol, de novo a gente tem novamente o cenário de um jogo que estava muito controlado, muito favorável, parecido com o que a gente viu na Colômbia, 2-0, outro time pressionado, zona de rebaixamento, no caso do Fortaleza, tem que fazer gol. Então era todo um cenário para o Fluminense ter mais espaço e matar o jogo no contra-ataque. Só que o gol sai muito rápido, e aí permite a reação do adversário. O Fluminense tem levado gols
última vez que não levou gol foi na Copa do Mundo ainda contra o Inter de Milão. Né? Tem levado gols constantemente. E aí o jogo fica novamente tenso. Até durante o nosso pós-jogo, acho que o Cauã e Gabriel falaram isso, que o time não teve uma postura de recuar, como aconteceu contra o Internacional, na minha opinião. O Bahia, eu falei, para mim foi méritos do Bahia também, que é um time que tem qualidade, e empurrar o Fluminense precisando do resultado, acho natural. Contra o América de Cali teve, mas hoje realmente o gol sai num erro de marcação, um erro de leitura, e não necessariamente o Fluminense foi lá para trás para só defender o resultado. A questão é que o Renato ele tira o Ganso e coloca o Lima, ele já entra vaiado, eu vou falar mais sobre isso já já. E novamente a gente tem um final de jogo tenso. Não necessariamente o time lá atrás, sabe, Fortaleza pressionando e tal, e o Fluminense lá atrás desnorteado, como aconteceu contra o Internacional aqui, mas teve duas jogadas de novo. Duas jogadas, duas bolas na área, em que foram duas defesas do Fábio. E o Fortaleza poderia ter empatado. E seria um resultado trágico aqui, né, pelo que o jogo estava, pela forma como o jogo estava se apresentando. O time pode não ter recuado, mas quando eu falo, por isso eu falo da questão do subconsciente. Aquilo vai se normalizando. O Fluminense tem tido essa postura. Involuntária ou voluntariamente. No fim das contas, não importa muito. Tem tido essa postura de chega num placar favorável, quer administrar o jogo, quer sentar num resultado. Isso fica na mente. Assim, aí depois acaba se tornando, é uma sensação que eu tenho, tá? Não sou dono da verdade, só a minha opinião. Mas acaba se tornando algo automático, algo natural. Você faz o gol, você está ganhando, o tempo está acabando, opa, vamos administrar, vamos segurar isso aqui. E é isso. Só que numa dessas o adversário vai lá e te arrebenta. Não tem dado certo, porque o Renato tem mais sorte que juízo, talvez, e porque ele tem estrela. É impressionante, ele tem estrela. E vai lá e dá certo, assim. Hoje deu. Eu vou concluir isso aqui, eu vou fechar esse raciocínio, mas antes eu vou trazer a palavra do Renato, que ele falou sobre essa situação do Lima, das vaias, e analisando ali o jogo, e também o Renato irritado na coletiva. Espinafrou lá, ficou bolado, ele já entrou na coletiva meio bolado, meio irritado. Teve alguma situação no vestiário, imagino eu, que ele já estava puto ali com alguma coisa, já entrou meio bolado na coletiva. Bora ver o que o Renato disse. Oi. Quanto o Lima é um jogador do grupo do Fluminense, ele vem jogando, vem entrando, de início, durante as partidas, tem nos ajudado bastante. O jogo estava muito pegado, infelizmente não tomamos aquele gol. Eu ia colocar também o Lúcio, ele ainda está conhecendo o grupo, está conhecendo os companheiros, está conhecendo as características, enfim, ele ainda precisa de um tempo de adaptação. Então por isso que eu vou soltando ele aos poucos, mas hoje o jogo estava muito pegado e de repente poderia faltar um ritmo a mais para ele e a gente já estava perdendo o meio para o Fortaleza. Então eu resolvi colocar o Lima, que é um jogador que está com ritmo de jogo. O John Kennedy, ele faz parte do grupo do Fluminense também. O Everaldo vem jogando juntamente com o Cano, os dois vêm fazendo gols. Eu tenho falado com o Kennedy, mas é difícil, as situações toda hora os jogos apertados e a preferência hoje, por exemplo, pelo Everaldo também pela bola aérea, né? O Everaldo é alto, ajuda bastante, tanto lá na frente como na parte defensiva. Gostaria de dar mais chances, mas tem que ser na hora certa. Não dá, eu tenho 5 substituições e eu muitas vezes prefiro esperar um pouco para ver o que está acontecendo no jogo. E todos os jogos têm sido difíceis, todos os jogos têm sido apertados. Então não dá para fazer mais do que 5 substituições. Mas é um jogador que tem toda a minha confiança. Cara, vocês têm que estudar um pouquinho mais então. Com todo o respeito. O cara tá parado há uma semana. O cara não conhece nenhum companheiro dele. É a mesma coisa do Lúcio. O Lúcio já daqui uns dias, eu estou tendo todo o cuidado com ele para conhecer o grupo, porque daqui a pouco começa a colocar os caras e não estão preparados, e não conhecem os companheiros, não conhecem as características, não estão bem na parte física, vão falar que o jogador não é bom jogador. Então o cara está parado uma semana. Como é que eu vou escalar um jogador desse em uma semana? Ele tem que treinar, tem que recuperar a forma física dele, ter um tempo de adaptação, ele precisa conhecer melhor os companheiros deles, para eu não colocar ele na arena sem ter
isso tudo na cabeça dele. Daí eu estou entregando ele para os Leões. Da mesma forma o Lute, eu acabei de falar hoje eu só não coloquei ele justamente por isso. Ele estava jogando uma vez por semana nos Estados Unidos, lá o ritmo é totalmente diferente do Brasil. Eu começo a colocar um jogador desse, se ele não estiver preparado, e esse é o meu trabalho, tem que preparar os jogadores, principalmente os jogadores estrangeiros. Vocês viram o que o Arias sofreu aqui, né? O Arias sofreu durante 1 ano, o Arias. Então o cara chegou aqui ontem, fez os exames médicos. Não é porque ele está no bid, que ele tem condições de jogar, que ele tem que ir para o jogo. Aí eu ponho ele pro jogo, sem condições físicas, sem conhecer ninguém, daqui a pouco ele tem uma lesão. Aí o responsável é o treinador que botou o jogador que não estava preparado. Então vocês têm que saber dessas notícias também. Eu não tenho que dar tudo, chegar aqui para vocês, mastigar tudo e dar na boca de vocês. Por que vocês não se informam? O cara não tá jogando há uma semana, o cara chegou ontem, o cara precisa treinar, o cara precisa conhecer os companheiros. Vocês também precisam me ajudar um pouquinho, né? Então, nessa situação do Lima, eu até falei isso ainda durante o jogo, né? O jogador entrar em campo já sendo vaiado, eu particularmente acho muito ruim. É o que eu falo, o torcedor vem aqui, tem direito de se manifestar, tem direito de fazer o que ele quiser, desde que seja na arquibancada, tá justo. Mas eu acho que essa vaia para o Lima é muito mais um recado para o Renato. É a forma que o torcedor tem, o torcedor que está na arquibancada, ele não tem como chegar e falar diretamente com o Renato, ele não tem essa oportunidade. Mas ele pode mandar um recado. E o torcedor mandou o recado que ele está de saco cheio, porque o Lima entra sempre, porque o Lima sempre é mantido no time, quando ele é titular está sempre jogando. E o torcedor quer ver outras opções. Então o torcedor ele foca nisso e manda esse recado. Talvez não seja algo contra a pessoa Lima, porque, sinceramente, eu acho um pouco exagerado o que foi hoje. O Lima faz uma temporada muito ruim, isso é o fato, não tem discussão. Mas não acho que o Fluminense perdeu vários jogos por causa do Lima, que entregou gols, que cometeu falhas decisivas. Não foi o caso. Geralmente chega nesse tempo quando o jogador cometeu muitas falhas em sequência, o time perdeu pontos. Não é o caso do Lima. Ele só realmente está jogando mal. E aí, mas o treinador escala. Então por isso eu falo que é um recado pro torcedor. Tem de saco cheio, vai continuar colocando, a gente vai vaiar. Eu acho que isso é uma coisa que acontece no futebol. O Renato naturalmente vai proteger. E essa fala do Renato também em relação a... É claro que o repórter deve chegar ali, a gente já sabia, porque o Moreno não estava relacionado. A gente já tinha essa informação. Então, o ideal é que o repórter saiba, mas nem todo mundo é setorista do clube. Às vezes o cara está um pouco fora da bolha ali, cobre outros clubes também. Nem sempre todos têm a informação. E eu não acho que era que não tinha necessidade do Renato se exaltar assim por essa pergunta. É uma pergunta normal. Vai explicar, vai falar, olha, a gente, até porque o clube não informa antes, se informasse, não teria essa dúvida. Explicar, o cara chegou agora, a gente não relacionou, até porque é meio contradição, porque o nosso bravo Acosta chegou na quinta-feira e sábado ele viajou com a delegação. Ele foi lá para o jogo em Salvador e entrou depois no jogo na Colômbia e quase não treinou, porque nem teve tempo para treinar, com viagem, uma viagem atrás da outra, uma situação parecida. Mas ele não ficou uma semana sem treinar, eu não sei, mas é porque... Sabe, cada situação tem uma explicação ali e um motivo. Então era só o Renato apresentar os motivos, mas também, enfim, acabou pegando o cara para Cristo, e no final ele brincou também, falou, não leva pro pessoal não e tal. Enfim, é o Renato, mas parecia um pouco mais irritado nessa entrevista coletiva. Enfim, de novo, não é uma atuação perfeita, novamente o torcedor fica tenso no estádio, novamente quem está assistindo em casa fica preocupado que na iminência de ter um empate, de ter um resultado negativo, mas não aconteceu. E aí também é mérito para os jogadores e para o Renato. Novamente ele poupa alguns jogadores, alguns titulares e vence, e conquista 3 pontos. Em meio a esses jogos decisivos. Então isso é mérito. Está se mantendo ali próximo ao bloco de cima do Brasileirão e está avançando nas Copas. Esse é o objetivo e ele está sendo cumprido. A minha preocupação é só essa postura ser normalizada e depois a gente pode pagar um preço alto justamente nos momentos decisivos. Mas é fato, é indiscutível. Mais uma vez, não tem como nessa temporada não pensar jogo a jogo. Tem que ser jogo a jogo. Não tem muita solução. E aí você vai pensar o jogo contra o Fortaleza, depois você vai pensar América de Cali, depois é Bragantino. E cada jogo vai ter ali o Renato vai fazer suas escolhas, vai montar os times, e o andamento da partida, o resultado é que vai dizer se foi uma decisão acertada ou não. Hoje, contra o Fortaleza, o Fluminense teve um bom momento mesmo no jogo quando faz o segundo gol. No resto, não foram grandes atuações. Você vai pegar
o Serna melhor em campo, o Canóbio também jogou muito bem, o Cano fez o gol, importante para ele fazer o gol novamente. Acho que o Ganso teve uma participação positiva, acho que ele está evoluindo, acho que foi um jogador muito mais participativo hoje, gostei da atuação do Ganso. Como eu disse, o Bernal para mim teve uma atuação muito ruim no primeiro tempo, melhorou um pouquinho no segundo, mas não muito. Martinelli, os dois zagueiros, o Davi, o garoto dando contra o recado, né? O cara que assumiu uma responsabilidade difícil agora, jogando com o Manuel, que não é o titular da posição, lá na Fonte Nova teve uma atuação segura e hoje mais uma vez foi seguro aqui, um ponto muito positivo, né, pro Davi atuando ao lado do Manuel, que também teve uma atuação ali segura. Samuel Xavier muito bem mais uma vez e Fábio, essa lenda do futebol mundial, completando essa marca de jogador que mais vezes disputou, com mais partidas na história do futebol. É um negócio realmente impressionante. Como é bom ter Fábio no gol do Fluminense, merece todas as homenagens, será homenageado na próxima terça-feira, que realmente é um jogador assim, difícil explicar o que ele consegue fazer nessa idade, o que ele representa para o futebol, um nível de tantos e tantos anos atuando no mais alto nível do esporte. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Depois de mais essa vitória importantíssima do Fluminense, esses 3 pontos para a gente olhar para frente e mirar na classificação da próxima terça-feira. Um abraço, esquece não de deixar seu like aí, se inscrever no canal, seu comentário também que é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!